A paz do Senhor para você que hoje veio conosco aprender mais um pouquinho de Apocalipse, amém? Nós estamos aprendendo sobre aquilo que Deus tem para derramar na vida da igreja, na minha vida. E hoje eu gostaria de iniciar dando uma panorâmica rápida. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 2 e eu gostaria de estar lendo. Eu andei estudando o Atlas histórico e geográfico da Bíblia. E eu gostei dessa panorâmica que vem escrita aqui. Eu queria ler para você, para a gente rememorar, amém? João em Patmos. O escritor do livro de Apocalipse é identificado em geral como o apóstolo João. Nós falamos isso no capítulo 1. Ele escreveu enquanto se encontrava exilado na pequena ilha de Patmos, na Grécia. E no capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Nós estudamos isso no início e aqui vem falando que essa ilha, que fica a cerca de 60 quilômetros da costa da Turquia, provavelmente era usada pelos romanos como colônia penal. João é instruído por Jesus, através da visão, a registrar sua visão num rolo e enviá-lo a 7 igrejas da província romana da Ásia. E isso nós vimos também no capítulo 1, que eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então segue-se, agora nós vamos iniciar as cartas às 7 igrejas nas quais o Senhor Jesus ressurreto se dirige ao anjo da igreja, de cada igreja. Isso nós falamos também na aula passada. Por alguns teólogos, ao falar ao anjo da igreja, ele está se dirigindo ao líder da igreja. Mas como a liderança da igreja no Novo Testamento era exercida por um grupo, e não apenas por um indivíduo, parece mais provável que o anjo seja uma personificação da igreja como um todo. Então, pode estar sendo levada essa carta a toda a igreja, a todos que fazem parte dessa liderança. Porque, na verdade, João espera que essas cartas produzam mudança na vida espiritual dos seus ouvintes. Amados, nós devemos lembrar que ao se dirigir às igrejas, o Senhor ressurreto está por meio de João se dirigindo a pessoas e não a edifícios e instituições. Até porque não há vestígio dos lugares em que os cristãos do tempo de João se reuniam. E nós nem devemos esperar essa descoberta, porque as cartas de Paulo, por exemplo, Paulo, quando escreve a Filemon, ele diz, claramente nessa carta, Filemon 1 e 2, ele vai dizer que ele está escrevendo à igreja que se encontra na casa de Filemon, porque era assim que se reunia. E hoje, eu senti vontade de passar isso porque hoje o que eu te convido a fazer é junto comigo receber aquilo que o Espírito diz às igrejas. Você, como eu, é igreja. E nós estamos hoje nas nossas casas. E o Espírito Santo pode mover no teu coração, no meu coração, para o entendimento daquilo que Deus quer falar nesses dias. Porque eu creio, amados, que nós estamos passando tudo isso por um propósito. O propósito do céu, de avivar a sua noiva, de preparar a sua noiva, de derramar o óleo, a unção sobre nós, para que realmente possamos ser salvos. Porque o Senhor, Ele é bom, Ele é perfeito. E eu te convido a orar, a fazer essa oração comigo. Diga assim: Senhor, Tu és aquele que é, que era e que há de vir. Vem sobre nós agora e fala conosco. Do mesmo jeito, Pai, que o Senhor falou nos tempos de João, quando ele recebeu a revelação e começou a divulgá-la. Deus, hoje a Bíblia, essas cartas estão em nossa posse. Pai, usa a palavra que liberta, que edifica,
para trazer à tua igreja o direcionamento para as nossas vidas, para que possamos ter azeite na botija, fazer a tua obra e receber de ti o galardão. Essa é a nossa esperança e eu oro para que haja entendimento. Todo bloqueio bate em retirada, todo medo bate em retirada. Nós somos filhos da promessa e recebemos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? E nessa hora eu anotei algumas coisas, estudando o capítulo 2, mas você que já abriu sua Bíblia, e que bom que você está aqui, e que você abriu a sua Bíblia para ler comigo, capítulo 2 de Apocalipse. E aí está dizendo assim, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Essa palavra se inicia, e eu gostaria de dizer o que eu anotei, que na verdade, as 7 cartas têm em comum uma rápida caracterização de Jesus, reconhecendo as boas obras de cada uma dessas igrejas, com exceção, o elogio feito por Jesus a cada uma das igrejas, menos a Laodiceia, que não tem elogio para ela. E uma repreensão, vem um elogio, depois vem seguido de uma repreensão, de falhas, porque na verdade nós somos humanos e nós falhamos, Quem acha que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós, seres humanos, somos pecadores e nós dependemos da graça de Deus, do amor imerecido de Jesus Cristo na cruz, que nos ligou com o Pai, que nos religou com o Pai. Então, Jesus vem fazendo essa repreensão a respeito das falhas. Com exceção, as únicas igrejas que não têm repreensão são Esmirna e Filadélfia. A primeira vez que eu estudei Apocalipse, eu tinha uns 12, 13 anos, e foi com o grupo de adolescentes da igreja, e na igreja central, metodista central de Três Rios. E quando a gente fez esse estudo, eu tinha a maior paixão em pensar que eu podia ser essas igrejas, Esmirna e Filadélfia, porque elas não foram achadas nelas falhas. E, amados, nós somos falhos, mas esse deve ser o desejo do nosso coração. Realmente estarmos buscando a santidade, amém? Uma promessa e um alerta, Ele termina as cartas dele com uma promessa, logo em seguida da correção, e um alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você é a igreja do Senhor, ou se você, não pastor, eu não faço parte de nenhuma igreja. Amado, se você não é tempo. É tempo de você erguer os teus olhos aos montes, pedir o socorro do Senhor. Ó, vem, Maranata, Hosana, o filho de Davi. Coloca o Senhor no centro da tua vida, busca a palavra, leia e descubra que Deus, Ele não está apenas em paredes, em instituição. Ele abriga o coração daquele que crê, daquele que busca. Ele estava na ilha de Patmos. Ele é esse que inicia o capítulo dizendo que ele tem as 7 estrelas nas mãos, E ele escreve ao anjo essas coisas, diz: conserva na tua mão as 7 estrelas, ou seja, aos líderes da igreja ele está dizendo, aquele que está à frente da obra, Jesus está dizendo, conserva as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. É preciso conservar o Espírito Santo, o azeite na botija, o Espírito que se move entre nós. E ao mesmo tempo, é preciso que as igrejas, aqueles que são a noiva, aqueles que são realmente a igreja do Senhor, conserve viva a sua alma, a sua vida espiritual. Porque quando o Espírito Santo habita em nós,
Ele habita em nós, que temos um corpo e que temos uma alma, e Ele vai trabalhando em nós através da palavra, essa santidade, essa purificação, essa graça. Deus já deu isso através do sangue do Cordeiro. Então, não é o fato de você ter ou não uma igreja, ser religioso ou não, é o fato de que você precisa analisar a palavra, Deus falando para você, o que dentro de você precisa mudar. Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas não está agindo como deve na presença de Deus, sabe? E às vezes a pessoa está fora da igreja, às vezes tem até atitudes boas, mas não tem um coração que adora somente a Deus e às vezes critica aquele que está na igreja. Olha, aquele que tudo vê é que pode nos repreender, e Ele repreende através da sua palavra. Então eu gostaria de te chamar, se você tem ouvidos para ouvir a voz do Espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas nessa carta que Ele direciona a cada um e quer receber mais de Deus. Se você quer como eu, diga aleluia, amém. Versículo 2. Conheço tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a ti mesmo se declaram apóstolos e não são, e os que achaste mentirosos. Amém? E tem perseverança, versículo 3. E suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então, amados, olha o que acontece nessa palavra. Primeiro, o que acontece é que as virtudes da igreja, e aqui ele está falando carta à igreja em Éfeso. Ele está falando para Éfeso as virtudes da igreja, que estava ligada ao trabalho, à perseverança, que conferiam a ela fidelidade a despeito das perseguições. Amados, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, Ele se move no meio da igreja. Amém? Você que é a igreja do Senhor, você sabe disso. Que nós somos como tochas, mas a gente tem que estar na fogueira. Por isso que pra gente está muito difícil estar em casa. Porque quando nos reunimos, cada tocha acesa no Espírito incendeia e aí a fogueira fica acesa. Por isso hoje nós pedimos ao Espírito Santo que visite cada casa e que cada tocha seja acesa, tire todo o medo, toda a preocupação, que possamos viver hoje esse dia ouvindo a voz do Espírito e como Éfeso, nós possamos ter essa virtude, porque isso é importante. Primeiro, a gente tem que lembrar que Éfeso era uma cidade muito importante da província romana na Ásia. O seu porto marítimo e tinha um enorme porto onde a comercialização era facilitada e também um templo, era o maior templo do mundo antigo, que era dedicado a Ártemis, a deusa da caça e dos animais selvagens, e além de outros cultos que eram de reverenciados e dedicados ao imperador. A igreja fundada em Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo, e ele foi agente de evangelização do resto daquela província, local de moradia do apóstolo João. Então João, que recebe a visão na ilha de Patmos, morava lá. E ao mesmo tempo, ele morou lá, né? E ao mesmo tempo o apóstolo Paulo, que está lá em Atos 18, a gente não vai ler, do 19 até 19, versículo 4, onde é derramado o Espírito sobre 12 discípulos ali que conheciam a palavra, que tinham sido batizados no batismo de João, mas que ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Paulo vai lá, impõe a mão e o derramar do Espírito é sobre aquela igreja. Amados, sem o Espírito nós não podemos fazer coisa alguma. E é isso que está trazendo para aqui essa carta a Éfeso. O que acontece é que Éfeso foi uma igreja que recebeu o Espírito, foi uma igreja que cresceu fazendo a obra com amor. E aí o Senhor sabe
que Éfeso tinha perseverança, que fazia tudo com muita vontade e que resistiu à perseguição da questão da religião naquele lugar, que era muito forte. Eles resistiram aos nicolaítas, que os teólogos nem sabem muito bem que tipo de seita era essa, mas era gente que era astuto, que ganhavam vidas, e eles resistiam a isso tudo. Eles resistiam aos homens maus, às falsas doutrinas, eles resistiam. Mas aí vem uma palavra. Amado, às vezes a gente está fazendo a obra e nessa hora é hora de refletir. É hora de parar o estudo e parar e pensar. Será que o que eu estou fazendo no templo, talvez as cestas básicas, talvez o sopão, talvez as visitas, coisas muito importantes, mas até que ponto eu tenho feito isso com todo o meu amor a Jesus Cristo? Qual é a intenção do meu coração? Porque não adianta eu pregar. Paulo vai dizer em Coríntios 13, não adianta falar em línguas se eu não tiver amor. Amor a quem? A Deus sobre todas as coisas. A Ele, a glória, a honra, o louvor. Então nessa hora que você não pode sair para fazer a obra, mas que você se dobra e pede ao Espírito para te visitar, para te consertar. É isso que o Espírito Santo está dizendo para a igreja em Éfeso. E aí quando a gente segue, logo após o versículo, aí vem o versículo de número 4 e 5, que vem a crítica. Ele elogia porque Deus é Deus que te conhece. Conhece a sua igreja, conhece a sua noiva. Qual o noivo que quer se casar, que não sabe os defeitos da noiva? Ele sabe as virtudes que mexeram no coração, que alegram o coração, mas sabe também as coisas erradas, porque quem convive sabe, quem conhece sabe. O Senhor te sonda e te conhece, amado. E aqui a palavra diz, no versículo de 4 a 5, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí o versículo 5, converta-te. Ele vai dizer, lembra-se, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ele está dizendo para Éfeso, vocês começaram muito bem, mas se perderam no caminho, perderam o primeiro amor. Éfeso, se converta, volte à primeira obra, venha, ouça o que o profeta Isaías 43 vai dizer, versículo 26. Isaías também vai dizer, lembra-te, no capítulo 46, vai dizer, lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Mas você precisa de conserto. Então é isso que o Espírito está dizendo para a igreja. Lembra-te, traga a memória e faça como Jesus ensinou no capítulo 15 de João, versículo de 1 a 8. Permaneça na palavra. Permaneça em Cristo, busque todo dia, volte à prática do primeiro amor, sabe aquele amor apaixonado? Quando você está apaixonado, você faz como o meu marido fazia quando me namorava, saía na hora do almoço para ir me ver rapidinho e voltar, 1 hora de almoço, mas ele ia lá levar a Rosa para dizer, eu te amo. Você precisa fazer isso para Deus, 1 hora com Deus. Nós estamos em 50 dias com propósito, buscar ao Senhor. E às vezes parece fácil, mas não é, amados. Antes de receber as notícias, ouça a voz do Espírito. É o que o Senhor tem falado comigo. E eu preciso me arrepender de colocar tudo na frente, as obras na frente do meu Deus. Não posso fazer isso. E a palavra diz que aquele que se arrepende e conserta, Deus tem julgamento para quem não se arrepende. O versículo 5 vai dizer assim, ó, o julgamento. A ti moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Se não se arrepender, o Senhor vai tirar o candeeiro, ou seja, aquilo que Deus colocou na tua mão, a tua missão, a promessa de Deus para a vida da igreja.
as vidas que Ele pode alcançar através da tua vida. Amado, se você é líder, Deus está te dizendo, se encha do Espírito, busca o Espírito, o conserto, nesse tempo que Ele tem nos dado, que é hoje, agora. Porque o mais Ele fará, mas se você não se arrepender, não tem conserto. E aí o Espírito Santo, Ele não pode encher aquele que não se deixa um vaso novo na mão dele, amém? E aí a palavra é tremenda, porque o julgamento, ele vem, e aí ele vai dizer no versículo de número 6, olha só: tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, ou seja, você não é idólatra, você realmente já entregou sua vida ao Senhor, mas você deixou de ser apaixonado por Jesus. Esse era o erro de Éfeso. E aí, as quais eu também odeio. O Senhor odeia, abomina a idolatria, tudo que colocamos na frente dele, seja uma pessoa, seja um carro, seja as finanças, seja o que for. Se Deus não é Deus da tua vida, sobre todas as coisas, tem algo errado. É a Ele que nós devemos adorar. E termina o texto, versículo 7, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está dizendo para mim, eu sou igreja. E se eu sou Éfeso, se esse é o meu erro, é tempo de conserto. Nós vamos ouvir as outras cartas, mas para Éfeso ele promete: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Amados, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, olha, ele promete que nós vamos comer da árvore da vida no jardim do Éden. Era proibido comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso Adão e Eva, depois de comer, saíram do jardim. Porque passou a ser proibido essa árvore, que é a árvore da eternidade. E essa árvore, nós somos convidados em Cristo e por Cristo, em Apocalipse, somos convidados a comer essa árvore, a árvore da vida. Ele nos chama para que a gente realmente volte lá em Gênesis 2:9, em Gênesis 3, de 22 a 24, e entenda uma coisa: a salvação é para aquele que crê, que é apaixonado, que busca o Senhor em primeiro lugar, que o ama com toda a sua força. Faz uma reflexão no teu coração, põe a mão no teu coração agora e junto comigo, se arrependa. Senhor, eis aqui a tua igreja. Hoje nós estamos parando na carta de Éfeso. Vamos ler devagarinho todas elas e que o Senhor venha revelar o conserto nas nossas vidas. Antes de querermos saber qualquer coisa, não sabemos de nada, Pai. Tu és o Deus da nossa existência. Tu nos conhece e nos sonda desde o ventre. Por isso nos perdoa. Perdoa quando não focamos em Ti. Perdoa quando não adoramos a Ti. Perdoa quando ansiosos, Senhor, começamos a querer resolver as coisas com a força do nosso braço. Perdão, Pai. Que possamos entender que não é aquilo que fazemos que pode, Senhor, nos levar a comer da árvore da vida, mas é aquilo que somos em Ti. Somos Teus filhos amados, Tuas filhas amadas. O Senhor nos resgatou com preço de sangue e o Senhor diz: seja apaixonada, apaixonado por mim. Tudo que fizeres, seja para o louvor da glória do Pai. Em nome de Jesus eu oro, que haja conversão, que em cada casa onde esse estudo chegar, haja um conserto. E quem for como Éfeso, vai voltar disso tudo, trabalhando em dobro, mas priorizando muito mais estar na Tua presença e só fazer aquilo que ouvimos o Senhor direcionar à Tua igreja. Quem tem ouvidos,
Ouça, vamos ouvir. Ouça, ouça. João viu. Se você ouvir, você verá. Paz do Senhor sobre a tua casa. Beijo, igreja amada.